até que essa regularidade chegue. Como é que vocês estão lidando com isso internamente? Hoje ficou muito evidente, né? A torcida xingando o Abel, mesmo depois da vitória, pegando no pé, pedindo a saída dele. Como lidar com isso? Como é que está o clima entre vocês? Não, a gente sabe que vai ser difícil. Nossa torcida é uma torcida apaixonada, então a gente quer ver nossa equipe sempre bem. Então a gente tem que manter a calma, saber que fazer o que o Abel está pedindo para que a gente possa ter mais tranquilidade, né? Porque é o que a gente treina, a gente tem que fazer no jogo. E em certos momentos nós estamos fazendo. A gente tem que saber que as equipes vão estar sempre bem posicionadas para tirar o que a gente errar. E a gente tem que errar menos para poder impor o nosso ritmo e vencer os jogos. Everton, você consegue que tanto você, o Bruno Henrique, como o Gabigol, vocês têm uma possibilidade de muitas alternativas para o Abel, né? Mas você, por exemplo, Everton Ribeiro, joga onde se sente mais à vontade, ou existe até um esforço de vocês para cumprir aquilo que o Abel pede, mesmo sem taticamente ser o melhor posicionamento para vocês no campo? Não, estou no meu melhor posicionamento. Eu sempre joguei ali, onde, graças a Deus, estou conseguindo fazer bons jogos, estou podendo ajudar a equipe. Eu acho que temos que melhorar, às vezes, como equipe dentro do jogo mesmo, né? Em nenhum jogo a gente consegue fazer grandes momentos e daqui a pouco a gente está perdido, né, dentro de campo. Mas isso não é dedo do treinador, somos nós ali dentro de campo que estamos alternando muito. Temos que ter uma regularidade melhor para a gente ter mais tranquilidade dentro dos jogos. A gente percebeu assim ao final do jogo a emotividade que teve, né, do Rodrigo Caio fazendo gol, tirando a camisa e tal. E você atribuiria isso mais às circunstâncias do jogo, assim, de ter sido uma virada no finalzinho, ou essa situação de pressão que existe até com relação ao Abel, assim, o que trouxe essa emoção tão à flor da pele? Foi do jogo. Por mais que a gente goste muito do Abel, mas foi uma virada ali que nós entregamos tudo. Sabíamos que tinha que buscar até o final, e isso, independente de quem estivesse ali, a gente ia comemorar como comemoramos. Futebol, às vezes, é bom por causa disso. Mesmo jogando mal, conseguimos uma virada muito boa. Então, temos que comemorar sim a vitória, mas não podemos esquecer os erros e as dificuldades que tivemos no jogo. Para a gente poder crescer como uma equipe, a gente tem que saber o que a gente errou. Bruno? Muito bem, aí o Everton Ribeiro, até interessante alguns pontos que o Everton destacou. Primeiro, até essa frase que está aqui embaixo, a gente sabia que ia tomar o gol e a gente estava assistindo ao jogo, né, Léo? A gente comentou, caramba, o Flamengo está pedindo para tomar esse primeiro gol e tomou. Sim. E outro ponto que o Abel destacou e que o Everton Ribeiro agora confirmou. O Abel falou, pedi para eles uma coisa no intervalo e eles não fizeram. E o Everton Ribeiro falou isso também, ó, o Abel deu uma orientação para a gente no intervalo e a gente não conseguiu cumprir, por isso que o Atlético Paranaense empatou. Acho que essa autocrítica do jogador é sempre importante, né? Normalmente o jogador nessa hora tenta valorizar a entrega do time, a virada da maneira que foi, nada disso seria mentira também, mas acho legal quando... Até porque ele é um dos líderes desse grupo, um dos líderes técnicos, né? O Fansport mandou uma mensagem para você falando do quanto ele está jogando bem e não é de hoje, é um fato, né? E de novo hoje, acho que ele não fez nenhum dos gols, mas se ele não está em campo, eu não sei se sairia virada, pela importância que ele teve, né? Então acho que vindo da boca de um jogador dele, é importante mesmo esse reconhecimento de que muita coisa pode e deve melhorar, né? Agora, pela entrevista do Abel, eu senti que o Abel sente que ele saiu fortalecido com essa vitória. A sensação do Abel. Mas destacou que resultado é uma coisa e desempenho é outra. Sim, não, ele reconheceu que o time não foi bem, mas ele está muito apoiado nessa história de ter o grupo na mão. E ele destacou o quanto o grupo o emocionou com a atitude depois do jogo. Inclusive, ele até lembrou do filho, em um momento bem emotivo da entrevista coletiva. Mas eu acho assim, a questão para a diretoria do Flamengo em relação ao Abel não é saber se ele tem ou não o grupo na mão. Isso é muito claro que ele tem o grupo na mão. Foi claro pela reação dos jogadores na hora que a partida acabou, que os próprios jogadores fizeram questão de abraçá-lo e de levá-lo ao meio do campo. Ficou claro também na entrevista do Everton Ribeiro. A questão é a seguinte, é suficiente para o Abel ter o grupo na mão? Isso basta? Porque assim, você pode ter o grupo na mão e não saber o que fazer com esses jogadores, não saber como tirar mais desse time, não fazer como o time render, e aí não é suficiente, certo? Porque se for para ter o grupo na mão e jogar o que o Flamengo jogou até agora, isso não basta.
Se houver uma possibilidade, uma margem para evolução, para o Flamengo melhorar a cada rodada e passar a ser um time regular, coisa que não é, aí tudo bem. Aí você pode chegar à conclusão de que o Abel pode ser um cara para permanecer e para ficar para o segundo semestre e tudo mais. A pergunta é, como a direção do Flamengo vai chegar a essa conclusão? E aí eu acho que não é nenhuma questão de conversar com os jogadores, porque os jogadores muito claramente estão ao lado do Abel. É questão de sentar com o Abel e falar, cara, por que as coisas estão desse jeito? Por que não está rendendo? Vem aqui e me explica quais são suas ideias para o time, o que vai ser feito. Na tua avaliação, é isso mesmo? Existe margem para evolução? Se existe, como o time vai evoluir? Por que a gente deve acreditar que ele vai evoluir? Eu só não sei se existe, e essa é uma questão que a gente discutia lá de trás no Flamengo, se existe alguém com a capacidade de fazer essa interlocução com o Abel e de entender ou não as respostas que ele vai dar, de chegar à conclusão, bom, o Abel falou isso aqui, ele tem razão, tem um caminho por aqui. Ou não, o Abel falou isso aqui, não faz sentido nenhum por tudo que a gente viu e tal. Então, eu não sei se existe alguém, se existe uma figura. Então, quando a gente brincava, vocês brincavam mais no começo do ano com o Bebê Debate com o tal do Comitê de Notáveis. Ah, sim. É um pouco isso, quer dizer, será que no Comitê de Notáveis existem figuras capazes de entender as alegações, as explicações, as justificativas do Abel ou não? Essa é uma dúvida que, sinceramente, eu não sei responder, mas acho que é isso que precisa ser feito. Entender do Abel por que o time está assim e como que o time vai melhorar. Porque, assim, hoje o Abel está apoiado nesse resultado, nessa vitória, mas principalmente, pelo que a gente viu em toda a entrevista, ele está muito apoiado nessa questão do grupo. Os jogadores estão comigo, os jogadores me emocionaram, eles me apoiaram nesse momento onde eu levei pedrada a semana toda. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, o torcedor é soberano. O torcedor é soberano e está entendendo que o grupo está com ele, entende que o grupo não está de sacanagem, mas entende que o grupo poderia render muito mais. Tá faltando futebol, isso é quase unânime essa conclusão, né? É unânime. Ninguém, é o que o Léo falou, ninguém tá, se você não vê o torcedor cobrando esse jogador para correr mais, o outro para correr menos, tanto que as pichações não tinham nome de nenhum jogador. Então a cobrança não é em cima do atleta, porque eles entendem que o atleta está com vontade. Eles estão segurando a onda dele, a verdade é essa, né? Até agora. Todos os jogos. O que preocupa é escalar time reserva contra o Fortaleza. Há essa necessidade. O Flamengo não joga, Reguinho. Se vai descansar, então, vai descansar uma semana inteira. Precisa poupar todo mundo para o jogo contra o Corinthians? E trabalho e elenco, cara. Você pode tirar 1 ou 2, 3, sei lá, né? Olha caso a caso, vê quem tá mais desgastado. Daqui a pouco vai ter uma parada, cara. Exato. Não é que o time tá estourando. Daqui a pouco você vai ter uma parada para todo mundo. Então, acho que é... Vai jogar em casa 2 vezes, não tem viagem, não tem deslocamento. Você tá correndo atrás, né? Às vezes, você já tá correndo atrás. Hoje seria mais compreensível o Palmeiras fazer isso do que o Flamengo. Tem que pensar, tá 6 pontos do Palmeiras. Não tem que ganhar esse jogo do Fortaleza de qualquer maneira. Sim. O jogo é no Mané Garrincha, né? No Mané Garrincha, no Newton Santos. Né? Então, se ganhar, mantém-se na cola do Palmeiras, ou na cola ou próximo, mais ou menos, ao Palmeiras ali. E é engraçado que o Palmeiras faz exatamente o contrário, né? Quer dizer, quando enfrentou o São Lourenço valendo liderança na Libertadores, não escalou o seu time principal, escalou um time misto. Contra o Sampaio Corrêa, claro, é o Sampaio Corrêa, é uma outra coisa. É diferente do Sampaio Corrêa do Corinthians. Claro. É óbvio que é muito diferente, embora o Flamengo tenha uma vantagem também. E a gente não está falando que o Flamengo deveria escalar os reservas contra o Corinthians ou um time misto contra o Corinthians. É claro que não é isso, e é claro que contra o Corinthians, até pela importância do jogo, do ponto de vista da pressão que poderia haver caso o Flamengo não se classificasse depois de vencer a partida fora, ele não pode escalar um time misto e nem reserva contra o Corinthians. Mas a pergunta é, precisa depois de uma semana parada, às vésperas de um início de Copa América e de uma interrupção mais longa, você escalar o time reserva no fim de semana contra o Fortaleza para depois colocar todos os titulares contra o Corinthians? Será que não dá para ser uma coisa, ainda que seja algo mais misto, um time mais híbrido? Não estou falando escalar todos os titulares com Fortaleza, mas ter um time mais híbrido. Eu acho, sinceramente, discutível e questionável essa falta de priorização do Flamengo em relação ao Campeonato Brasileiro, até porque... Não é o momento, né, Jean? Mata-mata, você nunca sabe o que vai acontecer, né? 7ª rodada, terão mais 2 antes da paralisação para a Copa América. Não, olha, o Flamengo jogou no sábado passado contra o Atlético. Sim. Descansou e perdeu com um time que tinha um a mais. Não, mas assim, trabalhou a semana toda. Jogou um jogo agora. Tem mais uma semana completa. Exatamente.
É o maior Precisa respiro, poupar de novo? é o maior respiro da temporada praticamente desde que estreou na É Libertadores. possível que o Flamengo não tenha tido em 2 semanas 2 jogos como teve agora, com essa sequência agora. Precisa descansar contra o Fortaleza. E assim, a ideia de... Campeonato Brasileiro é assim mesmo, você perde aqui, depois ganha ali. E agora você não tem viagem, né, Bruno? Você não tem viagem mais. Esses 2 jogos viagem. agora, então não há necessidade. O líder está ganhando aqui e ganhando ali. Exato. Não tá perdendo O aqui. Palmeiras não ganhando ali. oscila quando faz isso. O Palmeiras não oscila. Mexe bastante no time, se for o caso, mas os outros oscilam. É claro que foi o que o Jean destacou. O Palmeiras ele teve essa margem para rodar o elenco, um adversário mais acessível na Copa do Brasil, que isso é diferente para o Flamengo, isso é óbvio. Mas no momento em que você está em desvantagem e com uma parada aí prestes a acontecer daqui 15 dias, é o momento de colocar o pé embaixo. A não ser que Mas venha alguém do departamento médico e te apresente o contrário. O Bruno, mesmo assim, acho que assim, a gente olha para o Palmeiras tendo feito isso, não é o padrão dos times brasileiros, mesmo quando enfrentam equipes mais fracas, né? O mata-mata, ele acaba sendo priorizado sempre porque é esse discurso do Abel que brasileiro você ganha aqui e recupera ali. Não é assim, não. Recupera ali é bem discutível, é bem questionável. O Flamengo tem uma distância já de 6 pontos para o Palmeiras, um Palmeiras que vem priorizando o brasileiro. Há até quem diga que essa estratégia do Palmeiras, que eu acho que está corretíssima e deveria permanecer assim, se deu muito por conta da questão da televisão, das negociações com a Globo. Sinceramente, não sei se esse é o motivo, acho pouco provável, acho que a estratégia ela é esportiva, até porque quem manda nesse tipo de coisa é o Filipão. Agora, eu não consigo ver um clube como o Flamengo, um time como o Flamengo, um elenco como o Flamengo, menosprezando o Campeonato Brasileiro com esse discurso do depois eu recupero, porque, cara, não é assim. O Campeonato por pontos corridos é exatamente o contrário. O ponto perdido no mata-mata, num jogo de ida, por exemplo, eventualmente você vai recuperar no jogo de volta. Se tem um ponto que você não recupera de maneira alguma, é o ponto do Campeonato Brasileiro, da competição por pontos corridos. E quem é candidato ao título, e óbvio que o Flamengo é candidato ao título, eu acho que não deveria fazer essa escolha, né? A gente pode lembrar que quem fez isso até agora, em geral, quebrou a cara. O Grêmio fez, o Cruzeiro fez. Né? O Grêmio fez quebrar. O próprio Palmeiras fez e quebrou a cara, né? No único momento em que o Palmeiras fez isso na temporada, que escalou o time todo reserva. Empatou com o CSA. Perdeu 2 pontos com o CSA. Então, assim, o Grêmio perdeu ponto, o Internacional na primeira rodada com a Chapecoense perdeu ponto. O próprio Flamengo, quando poupou, né? Tudo bem, era um jogo difícil, fora de casa contra o São Paulo, mas acabou empatando um jogo que poderia ter vencido. Então, eu acho que realmente não faz sentido, não vou defender nunca essa mudança completa, né? De 100% de mudança no time quando você disputa um campeonato por pontos corridos, brigando pelo título. Eu acho que se a gente olhar o caso do Corinthians, talvez dificilmente vá brigar pelo título, e tem uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil como possibilidades de título, aí é diferente, né? Para essas equipes, talvez o Corinthians, raciocínio possa ser outro. Tem uma viagem para a Sul-Americana que é complicada, logística, Venezuela, né? Entendeu? Aí faz mais sentido, né? O Felipe Lima tá falando aqui, não, mas o Abel disse que vai ser um time diferente. Sim, ele falou, vai ser um time totalmente diferente. Então, se é totalmente diferente, eu imagino. Vai mudar bem. Não sei a granel. Hoje, eu estou imaginando aqui. O Flávio diz que concorda com o Abel, tá? Que tem que ser sim o time reserva. E outros também estão entendendo que é por aí mesmo. O time reserva.